paz de Cristo esteja com você. Estamos aqui para anunciar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje também quero falar somente um versículo e passear um pouco na Bíblia com você. O texto de hoje está no Evangelho a qual escreveu o irmão João, no capítulo 2, no versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Confesso a vocês que há algumas semanas essa palavra ela tem entrado no meu coração e eu tenho meditado sobre essa palavra, zelo. Essa palavra tem me despertado, tem me incomodado e eu quero falar um pouquinho sobre zelo, o zelo de Deus e o zelo das coisas de Deus. O que é zelo, afinal de contas? É um grande cuidado e preocupação que se dedica a algo ou alguém. É uma forte disposição, empenho, afeição intensa, amor por alguém ou por algo, ardor. Isso é zelo. Zelo é isso. Essa pequena palavra aparece cerca de 40 vezes na Bíblia. Mas nem por isso ela é menos importante. Todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela traz consigo uma grande importância. Zelo é um fogo que arde dentro de você, dentro do seu ser. Você é queimado e consumido por isso. É você sentir o que Deus sente. É você ter o sentimento de Deus. Isso sim é ter zelo. É ter o sentimento de Deus. Você acha realmente que Deus está indiferente com tanta dor que existe no mundo? Deus se importa. Deus sente a dor, sente tristeza por ver o mundo do jeito que está. E cabe a nós ter dentro de nós o mesmo sentimento de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É se colocar no lugar de Deus, sentimentalmente falando. Uma vez Israel estava no deserto de Sitim, perto de Sitim. E a Bíblia diz que Israel começou a se prostituir com as moabitas. E isso desagradou Deus. E isso levou Deus a ficar irado com o povo. Deus tinha um contrato com o povo, uma aliança com o povo, de que Israel fosse bênção para as nações, de que Israel fosse diferente, de que Israel fosse o povo escolhido para levar a palavra de Deus para outras nações. E Israel agora estava se prostituindo. Os homens de Israel estavam deixando de lado as mulheres hebreias e estavam se casando com as moabitas e estavam se misturando, estavam com isso iam acabar seguindo outros deuses e isso desagradou Deus. E uma praga começou a aparecer no meio do povo. Uma doença começou a matar os israelitas e eles começaram a morrer. A ponto de que Deus fala a Moisés: olha, chama, congrega a Israel, enforca os cabeças das tribos, porque é a liderança que está com problema e está levando o povo a ter problemas. E aí aparece um casal, um israelita e uma moabita, chorando no meio da congregação, querendo justificar o seu erro, querendo apaziguar aquilo que eles estavam fazendo. E a Bíblia fala que Finéias pega uma lança e atravessa o casal de uma vez.
E a Bíblia diz que a praga cessou em Israel quando Finéias fez isso. O que Finéias fez? Finéias teve zelo por Deus e pelas coisas de Deus. E Deus disse para Finéias: Finéias desviou a minha ira, pois zelou o meu zelo no meio deles, e eu não os consumi. Bendito seja o nome do Senhor. Ele teve o zelo de Deus. Ele teve o sentimento de Deus. Ele nutriu os sentimentos que Deus nutria. O que Deus sentia, ele sentia. O nosso problema nos dias de hoje é que Deus se ira e nós ficamos apáticos, passivos, nós nada sentimos. Deus, ele tem sentimentos fortes em relação a determinadas situações e nós continuamos inertes, nós continuamos dormentes, nós não temos o zelo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Davi também teve o zelo de Deus. Foi das palavras de Davi que os discípulos se lembraram nessa ocasião que eu estou falando, tratando aqui. Davi um dia estava na janela do seu palácio, e da janela do seu palácio ele via o tabernáculo do Senhor. E ele pensou: eu moro num palácio de cedros, eu moro num palácio requintado, luxuoso, e o meu Deus mora numa barraca. Isso não está certo. Davi foi imbuído de um sentimento dentro do seu coração. E ele chama Natã. E ele fala para Natã: Natã, eu estou com um pensamento, eu estou com um sonho. Eu quero construir uma casa para Deus, mas não qualquer casa. Eu quero construir um templo para Ele, o mais bonito do mundo. O melhor que eu posso ter, construir, eu vou fazer para Deus. E Natã disse: vai nessa tua força que Deus é nesse negócio. Quando Natã sai da presença de Davi, Deus fala com Natã: quem mandou você falar isso para ele? Vai lá e desfaz aquilo que você falou. Ele não vai construir uma casa para mim. E Natã vai e fala com Davi, porque Davi tinha as suas mãos muito sujas de sangue. Ele não poderia construir uma casa para Deus. Mas a ideia de Davi continuava boa. Natã falou para Davi aquilo que Deus mandou: olha, você quer construir uma casa para mim, mas na verdade eu vou construir uma casa para você. A sua linhagem, a sua descendência sempre haverá, sempre estará no reino, bendito seja o nome do Senhor. A ideia continuava boa. Davi não conseguiu, mas Davi deixou tudo preparado para que o seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Davi comprou materiais, Davi chamou arquitetos, chamou gente entendida no assunto para fazer o projeto da casa de Deus. Davi estocou tudo aquilo que seria necessário para construir o templo. E Davi, no fim da sua vida, incentiva o seu filho a realizar o seu sonho, a construir o templo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Davi tinha um zelo consumindo o seu coração. Zelo não é só fazer, zelo também é o desejo por fazer, bendito seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes nós não fazemos e nem temos o desejo de fazer. Nós não colocamos a mão na massa, mas e nem o nosso coração arde por fazer alguma coisa para Deus. Estamos apáticos, estamos dormindo, estamos num sono profundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, bendito seja o nome do Senhor. Zelo é quando você vê algo muito errado e você não se contém. É isso que está acontecendo na leitura que nós fizemos. O templo foi construído, mas o templo foi desviado do seu propósito. O propósito do templo não era esse.
Não foi para isso que Israel se congregava no deserto, lá no tabernáculo, junto com Moisés e com Finéias. Não foi para isso que o templo foi construído, segundo a ideia do rei Davi de construir um templo bonito, lindo, maravilhoso para o Senhor, para que o nome do Senhor fosse honrado, para que o nome do Senhor fosse glorificado perante as nações. Bendito seja o nome do Senhor. O templo é desviado do seu propósito, da sua origem. O que acontecia no templo era praticamente uma feira livre. As pessoas passavam pelo pátio do templo como um atalho para cortar caminho. As pessoas compravam e vendiam no templo, e templo não é lugar de comércio. Templo não é atalho. Templo não é para se cortar caminho. Templo não é um meio, templo é um fim. Qual é o fim? É adorar a Deus na beleza da sua santidade. E ninguém melhor do que Jesus sabia disso. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus se revoltou, porque teve zelo, porque o zelo pelo Senhor o consumiu. Por isso ele fez o que fez. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus pegou pesado, vão dizer alguns. Ele não devia ter feito o que fez, ele se irou. Sim, ele se irou. É verdade. Às vezes, um leve toque no ombro não consegue te despertar. Você tem que ser chacoalhado. Chacoalhado, para que você possa acordar, para que você possa despertar, para que possa cair a ficha daquilo que está acontecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus precisa de pessoas que gritem. Deus precisa de pessoas que empurrem as pessoas para longe do abismo. Bendito seja o nome do Senhor. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso empurrar, empurre. Se for preciso chacoalhar, chacoalhe. Mas você precisa ser usado por Deus para tirar as pessoas do caminho que elas estão. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. Jesus Cristo está às portas. O dia se aproxima. Deus sabe disso. O diabo sabe disso. Mas nós estamos dormindo. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos ser consumidos com o zelo de Deus. Que o zelo de Deus consuma o nosso interior, consuma o nosso coração. E assim possamos ter o sentimento de Deus em relação ao mundo, em relação à igreja, em relação a nós mesmos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se nós tivermos o sentimento de Deus em relação a essas coisas, nós saberemos discernir muito bem aquilo que está acontecendo. Se falta discernimento, é porque falta sentimento de Deus. E se falta sentimento de Deus, é porque nós não estamos tendo zelo de Deus. Essa palavra tão pequena, mas tão importante na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sentir o que Deus sente. Tá aí uma coisa muito boa para você pedir na sua próxima oração. Quando você orar, peça a Deus. Deus, eu quero ter o seu sentimento. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero sentir ira daquilo que o Senhor sente ira. Eu quero sentir alegria daquilo que o Senhor se alegra. Eu quero sentir tristeza daquilo que te entristece. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós tivermos o sentimento de Deus, nós saberemos discernir as coisas pelas quais estamos passando. Bendito seja o nome do Senhor. E não estranhe se você sair por aí chacoalhando as pessoas. E não estranhe se você sair por aí quebrando tudo como Jesus quebrou. Porque o zelo do Senhor vai te consumir. Zelo. Lembre-se bem dessa palavra.
e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.